desprezado por parecer uma criança, mas tem a força de um deus do tempo. E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo de hoje vocês vão ver o resumão do anime de Kano Shirayasha. Esse anime tem como personagens principais alguns caras que lutam contra o tempo. Daí tu vai me perguntar, Batman, estão lutando contra a velhice? Também, mas o foco aqui é lidar com monstros que atacam as pessoas que estão com aquela vontadezinha de voltar no tempo. No início de tudo vai ter uma garota chorando pela morte do seu irmão, e quando uma dessas feras do tempo tenta atacá-la, um caçador apelidado de Kiri espanta o monstro. Ao fazer isso, o caçador fica esperando seu amigo chamado Victor finalizá-lo. Porém, o Victor estava mais preocupado em dar um amasso em algumas garotas. Ao perceber que uma garota o viu usando seus poderes, o caçador emo-gótico a leva para um bar e conta algumas mentiras muito mal contadas. Nessa mesma noite, o Kiri chama o Victor de velhote e diz que ele deveria trabalhar a sério, pois ele é a pessoa que mais foi afetada por brincar com o tempo. Depois desse dia, algum tempo se passa e a garota chamada Koyuki se forma. Triste, ela olha para uma foto do seu irmão e em seguida ela olha uma carta que o Victor deixou para ela. O caçador contou que a lenda do famoso relógio da cidade fazer as pessoas voltarem no tempo é verdadeira. Então a garota vai até o relógio à meia-noite para fazer o seu pedido, voltar no tempo para tentar impedir a morte do seu irmão. Nesse momento, o monstro devorador de tempo aparece e o Kiri salva Koyuki novamente. Mesmo vendo uma aberração querendo pegar ela, a garota ainda desejava voltar no tempo para salvar o seu irmão. Do nada, a professora da Koyuki, que havia rejuvenescido recentemente, acaba tendo o seu tempo completamente devorado pelo inimigo, mesmo com o Victor tentando ajudá-la. Mesmo vendo isso, a Koyuki ainda queria fazer merda, então o Victor mostra a ela que ele já foi mordido, e por conta disso ele perdeu suas memórias tão preciosas. Atualmente, ele só está vivo por conta de um artefato que ele cravou em si mesmo para não ter o seu tempo roubado. Dito isso, o Victor começa a lutar contra a aberração, enquanto o Kiri protege a Koyuki. Como o inimigo é bastante forte, o Victor usa uma habilidade especial dele, que sacrifica o seu tempo para aumentar o seu poder. Após ele derrotar o monstro, a Koyuki pergunta se o Victor é o irmão mais velho do Kiri ou algo do tipo. Então, o Kiri diz que o cara é o pai dele, e que atualmente era para o maluco ter uns 39 anos. Porém, depois de ser mordido, ele vem perdendo as suas memórias e se tornando cada vez mais jovem a cada dia que se passa. Alguns dias depois desses acontecimentos, o Kiri acaba reparando em um homem endividado na rua. Por conta de suas dívidas, esse homem acaba pedindo para voltar no tempo e começar do zero. Nesse momento, os monstros do tempo aparecem e o Kiri assume a batalha controlando o tempo da água para lidar com os monstros sozinho. Do nada, um monstrão gigante aparece e começa a devorar o tempo de várias pessoas. Ao ver isso, o Victor vem correndo e os dois caçadores começam a lutar contra a aberração. Depois de receber alguns golpes, o monstro gigante diz que foi ele quem devorou o tempo do Victor há muito tempo atrás. Ao ouvir isso, o cara se enfurece e parte para obter a sua vingança. No meio disso tudo, mais um caçador chega. O nome dela é Mina e ela se chama de mulher do Victor. Por conta dos reforços, os inimigos escondidos nas sombras mandam o devorador de tempo recuar. Enquanto ele recuava, o Kiri apontava sua lâmina para Mina, dizendo que no diário do seu pai não existe nenhuma mulher chamada Mina. Ao ver que o Victor não está nem aí para ela, a Mina rouba o diário do Victor e começa a fugir. Durante a fuga, a Mina começa a ensinar o Kiri como usar uma jura do tempo. No meio disso, o Victor aparece e ameaça fazer tudo que é tipo de coisa de ruim com a Mina, se ela não devolver o seu diário. Com medo, a garota vai lá e devolve. No fim, a Mina chama o Victor para construir novas memórias juntos, e o cara recusa, dizendo que ela é mais nova que ele, por isso é meio que impossível ela ser a sua mulher. Nesse momento, a garota mostra que ela também já foi mordida por um devorador de tempo. Depois disso, a história corta para o Victor e a Mina se tratando como marido e mulher em um trem. Em seguida, a Mina conta para os dois caras que na sede dos Chronos Rulers existem informações sobre quem o Victor era antes de ser mordido. Dessa maneira, a Mina vai os manipulando para eles irem até a tal da sede da Chronos. Quando o Kiri sente que as coisas que a garota estão dizendo não batem, ela vai lá e dá uma ameaçada rápida nele. Depois disso, o Kiri decide seguir apenas o caminho que ela está indicando com bastante cautela. Felizmente, a garota realmente os leva até a sede da Chronos Ruler. Logo na entrada do local, um maluco aparece falando sobre roupas de colegiais, mas a parada que ele estava interessado mesmo era o dispositivo único que o Victor usou para evitar ter o seu tempo completamente devorado. No meio dessa conversa sobre roupas colegiais femininas e o dispositivo único, um homem na frente dos personagens principais desacelera o tempo das roupas colegiais para prender o Victor e o Kiri, e em seguida ele revela que a organização deseja o dispositivo único que está no corpo do Victor. Depois de descobrir o que o pessoal da Chronos queria, o Victor revela nunca ter acreditado na Mina, por isso ele preparou tudo para escapar desse lugar. Ao se libertar, ele e o Kiri apenas foram embora. Já a Mina acabou se irritando com o pessoal da Chronos, pois em nenhum momento eles disseram que pretendiam tirar a vida do seu homem. Com raiva, ela começa a cair na porrada com os caras. Tudo isso enquanto o Victor metia o pé do lugar. Ao sair completamente do local, o Victor abandona o Kiri em um local seguro e volta para a sede da Chronos para verificar se realmente existem registros sobre ele. Depois disso, o Kiri ficou tentando ir atrás do Victor, porém do nada um usuário de fogo aparece para lutar contra ele. Enquanto os dois batalhavam, o Victor foi até o local que a Mina disse estar os seus registros e lá ele realmente encontrou alguns registros sobre ele, porém eles estavam em uma língua que ele não sabe ler. Ao se irritar, o Victor joga os seus registros no chão e acaba encontrando uma foto dele com a Mina. Do
Do nada, uma mulher tunada aparece e quando o Victor parte para cima dela, a mulher revela ser uma conhecida dele. Daí, como o Victor não tem memória de nada, a mulher tunada começa a contar sobre o deus Cronos, que no caso é um deus que subjugou os demônios que perturbam o universo. Porém, nessa batalha entre Deus e demônios, alguns desses demônios fugiram. Logo, o objetivo da organização dos Cronos é lidar com o restante dessas aberrações. Ao ouvir tudo isso, o Victor diz ser um ateu. Daí a mulher vai lá e diz que ele mesmo já viu esse deus Cronos e que agora ele está frente a frente com uma deusa. De início, o Victor pensa que ela é uma deusa por ser bonita, mas ela revela ser uma descendente do clã Cronos, que no caso é o clã das pessoas que lutam contra esses demônios há muito tempo. Após falar isso, a mulher diz que irá reaver o artefato único que está no peito do Victor. Segundo ela, esse artefato aumenta a capacidade que uma pessoa tem de acelerar e desacelerar o tempo ao mesmo tempo. E foi só ela falar isso que o Victor tentou fugir, mas a mulher realmente é superior em acelerar e desacelerar o tempo das coisas. Por conta disso, ela acaba acertando um golpe no lugar onde o artefato único estava. Enquanto isso, lá em cima, o Kiri estava preocupado com seu pai, porém o usuário de fogo não queria deixá-lo ir embora. De volta ao Victor, bom, quando ele foi acertado, a mina chegou correndo e viu tudo. Nesse momento, ela ficou bolada com a mulher tunada, que no caso é a irmã dela, e partiu para a porrada. A mulher tunada para a perna da mina no tempo para deixá-la presa, mas a mina começa a torcer a perna para tentar golpear a sua irmã. E quando a mina estava prestes a contorcer a sua perna, o Victor se levanta e para o golpe dela. Nesse momento, ele revela que o golpe da mulher tunada não feriu. Daí a própria mulher tunada diz que o artefato dele estava com defeito. Por conta disso, quando ele acelerava o tempo, ele tinha sua memória e seu tempo consumido. Resumindo, quando a mulher o tocou, ela consertou o artefato. Feito isso, ela diz para o Victor que ele precisa derrotá-la para continuar mantendo esse artefato consigo. Há muito tempo atrás, ela o permitiu ficar com esse artefato, pois as suas memórias são muito importantes para a organização. Então, para continuar usando, ela quer saber se ele ainda é forte o bastante para poder mantê-lo seguro. Então, os dois começam a lutar e agora com o artefato em seu peito consertado, o Victor consegue acelerar e desacelerar o tempo ao mesmo tempo. Com isso, ele bola uma técnica bolada que iria desintegrar a sua inimiga completamente se ela não desviasse, mas ela desviou. Do outro lado da tela, o Kiri ainda estava lutando contra o portador do poder de fogo. Durante a luta, o cara do fogo revela desejar ser um vilão, pois há muito tempo atrás ele era um garoto bom, que tentou ajudar um garoto mau a melhorar. Porém, o garoto mau foi lá e fez merda e deu um jeito de fazê-lo sair como culpado de tudo. Desde então, o cara do fogo deseja ser um vilão. Com o andamento dessa luta, o Kiri desacelera e acelera o tempo ao mesmo tempo, mesmo tendo uma pedra do tempo antiga. E como questionado sobre como ele consegue fazer isso com uma ajuda do tempo antiga, o Kiri vai lá e diz que ele trocou a ajuda de tempo dele pela ajuda de tempo da mina. Dito isso, os dois começam a lutar com força total. Durante a luta, o usuário de fogo diz que não irá perder para um cara sem nenhuma convicção. Ao ouvir isso, o Kiri abre a boca para dizer que a sua convicção é pegar as memórias do seu pai. Até realizar isso, o Kiri diz que não pretende perder para ninguém. Depois que o usuário de fogo ouve isso, ele para de atacar o Kiri e começa a chorar. Nesse momento, o cara do cabelo gótico percebe que o usuário do fogo, no fundo, ainda é uma pessoa muito boa. Porém, ele pede para o cara deixá-lo ir, pois ele tem medo que algo aconteça com seu pai. Daí, para acalmar o Kiri, o usuário de fogo explica tudo o que está acontecendo lá embaixo. Ao se acalmar, o Kiri apenas desmaia. Do outro lado da tela, a batalha do Victor contra a mulher continuou até ele conseguir imobilizá-la. Não satisfeita com o resultado, a mulher decide usar sua habilidade divina para acelerar o seu próprio corpo. Ao fazer isso, os seus movimentos ficam absurdamente rápidos, ao ponto do Victor não conseguir acompanhar. Porém, o nosso protagonista usou a sua carta na manga para selar os movimentos dela. Segundo a explicação dele, enquanto a mulher o golpeava, as suas cartas foram destroçadas e acabaram colando no corpo dela. Então, bastou-lhe parar o tempo dessas cartas que se destruíram e estavam no corpo dela para selar completamente os movimentos dela. Um tempo depois, o usuário de fogo chamado Blaze levou o Kiri de volta para a organização. Lá, o maníaco por uniformes diz que o Victor e o Kiri passaram no teste. Logo em seguida, o cara começa a falar sobre o registro do passado do Victor. Segundo o cara, o Victor mantinha tudo que ele fazia em segredo. Por isso, seu registro foi escrito em uma língua que somente ele podia entender. Por conta disso, a organização não sabia nem mesmo que ele tinha um filho. Enquanto falava isso, o maníaco dos uniformes estava levando o Kiri até o seu pai. Lá, o gótico da espada de água se depara com o seu pai perguntando o nome de todas as garotas. De início, o Kiri fica bolado ao ver isso, mas durante a noite, quando ele vai ao quarto de Victor, ele acaba se deparando com um cara decifrando o que estava escrito em seus registros. Basicamente, o Victor criou uma língua baseada no nome das garotas que ele conheceu em uma determinada época. Por isso, há algumas horas atrás, ele estava perguntando o nome de todas as garotas. Após decifrar algumas páginas, o Victor encontrou o local onde ele nasceu e outras paradas importantes que aconteceram lá. Então, no dia seguinte, ele e o Kiri se preparam para partir. Antes de ir embora, o Victor vai até a mulher tunada do tempo e pergunta se a mina é realmente a sua esposa. Em resposta, a mulher diz que não sabe. Depois de falar isso, ela se ajoelha e pede para o Victor fazer a sua irmã desistir dele. Ao ouvir o pedido, o Victor diz que se ela não for a sua esposa, tudo será resolvido.
envolvido. Porém, se ela for realmente a esposa dele, aí o bagulho vai ser mais embaixo. Foi só ele falar isso que a Tonada foi lá e parou o tempo e começou a ameaçá-lo. Nesse momento, o cara percebe que a mulher conteve suas forças contra ele. E mesmo sabendo disso, ele diz que se a mina for realmente a mulher dele, ele vai voltar a traçá-la como nunca. No fim, a mulher deixa ele embora e a mina que estava ouvindo tudo escondidinha acaba indo atrás do cara. Durante a viagem, a mina acaba brigando com o Victor, pois ela não deseja que ele a trate bem por obrigação, e sim por amá-lo. Depois da briga, o Victor e a mina ficam em silêncio, sem dizer nada. Por sorte, o Blaze aparece dizendo que veio ajudar o Kiri a descer a porrada nos monstros do tempo. Daí, graças ao usuário de fogo e o jeito arrogante / carinhoso que ele tem, o frio que a briga entre o Victor e a mina havia causado acaba sendo quebrado. Dessa maneira, todos partem juntos em busca do passado do Victor. Bom galera, a primeira parte desse vídeo termina por aqui. Caso você queira uma continuação, basta deixar o like e se inscrever no canal que em breve eu vou estar postando ela pra vocês, beleza? Beijo, fui!